Somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos cultuarmos e louvarmos o santo e sublime nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor. Eu me sinto feliz, irmãos, por mais uma vez Deus nos ter concedido o privilégio de estarmos aqui na sua casa de oração, para juntamente com a igreja nós louvarmos o santo e sublime nome de Jesus, pois Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E é isso que nós estamos procurando fazer aqui nesta noite: exaltar o bendito nome do Senhor, porque Ele nos resgatou desse mundo caótico. Eu quero fazer uma leitura com a igreja, quero compartilhar o texto da palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo de número 1. Êxodo 14, versículo 1. Eu penso que Deus tem uma palavra para os nossos corações na noite desse dia. E que nesta noite você vai sair mais crente, mais edificado do que o que entrou. A palavra de Deus nos diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? Aprontou seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis.
vamos transmitir uma palavra e nós temos um convite para compartilhar com o povo de Deus uma palavra. Nós temos a preocupação de orarmos a Deus e pedirmos uma direção, um direcionamento para trazermos uma palavra que seja edificante, que venha de encontro à necessidade do povo. Que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas sejam encontradas pelo Espírito Santo. Irmãos, e nesta noite não foi diferente. Nós temos buscado um direcionamento de Deus para compartilhar com a igreja nesta noite esta palavra. E nós temos lido uma palavra sobre a atuação dos filhos de Israel no Egito. Eles permaneceram por mais ou menos 430 anos no Egito. Durante esses 430 anos, eles tiveram um período de servidão, de escravidão. A Escritura nos diz que quando José, que foi governador do Egito, morreu, levantou-se um outro faraó que não conhecia José, ou que não era a favor do seu governo. E este faraó começou a oprimir os filhos de Israel, começou a escravizar, e os filhos de Israel amargaram um período de escravidão, um período difícil. E eles começaram a clamar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que os livrasse daquele sofrimento. Enquanto eles estavam nas melhores terras do Egito, terra chamada terra de Gósen, ninguém clamava, tinha de tudo. E assim é, quando a coisa vai bem, a tendência é a pessoa se esquecer de Deus. Mas quando a coisa começa a complicar, apertar, que a situação fica difícil, as pessoas lembram que existe um Deus e que esse Deus pode atender a sua necessidade. Aleluia. Pois bem, eles começaram a clamar por liberdade, sair daquela escravidão, daquele sofrimento que eles estavam passando. De certo que Deus levanta o legislador chamado Moisés para retirar o povo dessa servidão, dessa escravidão. Deus prepara Moisés no deserto de Midian e depois manda que ele retorne ao Egito e que fale com o faraó para libertar o povo. Houve um conflito espiritual, algo sobrenatural no Egito. E depois de 10 pragas que foi enviada ao Egito, o faraó, não tendo outra alternativa, ele teve que libertar o povo de Israel. Aleluia. E deixando a sua mão de obra, porque o povo era a mão de obra do Egito, e embora depois houve um arrependimento e ele resolveu ir atrás do povo para trazer novamente ao Egito. Quando o povo saiu do Egito, meus amados, aproximadamente
aproximadamente 600 mil homens, dos que eram contados de 20 anos para cima, era daqueles que puxavam a espada e saía à guerra. De 20 anos para baixo, e como a sociedade da época era machista, a mulher também não era contada. Foram aproximadamente 600 mil homens. Isso sem contar, como eu mencionei, de 20 anos para baixo, e mulheres e escravos. Muita gente saiu do Egito. Deus, através de Moisés, diz qual era o caminho que o povo deveria seguir. Existia um caminho mais perto, eles estavam saindo do Egito para a terra de Canaã. Segundo o que se diz, terra que haveria de manar leite e mel, fertilidade da terra. A terra seria uma terra fértil, tudo que plantasse, eles haveriam de colher. E durante essa trajetória, Moisés envia alguns espias, algumas pessoas dentre o povo, para espiar a terra. E esses espiões, foram até a terra de Canaã. E no espaço de 40 dias, eles foram e voltaram. Isso significa que tinha um caminho que era mais próximo para que o povo chegasse em Canaã. Entretanto, para que o povo chegasse em Canaã, demorou 40 anos. Os espias foram em 40 dias, mas o povo demorou 40 anos, caminhando pelo deserto. O deserto é o local de aprendizado para o povo. Aleluia. Pois bem, quando o povo sai do Egito, Deus direciona o caminho que eles devem seguir, para onde eles devem ser conduzidos, sob a direção de Moisés. E analisando esta palavra, pensando nesta palavra, contextualizando os acontecimentos, Deus colocara no meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite, aqui neste lugar, sobre uma mensagem que tem como título, e guarde aí na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, sobre um beco sem saída. Um beco sem saída, irmão, você olha para um lado, não tem saída, para o outro não tem. Atrás está o inimigo, na frente tem uma barreira que é quase que intransponível, não tem como passar, só tem um jeito. Qual é, presbítero? É olhar para cima. E Jesus disse que quando as coisas deste mundo se complicassem, nós haveríamos de olhar para cima, porque é de cima que vem a nossa redenção. É do alto que vem o nosso socorro. Mas vamos aguardar um pouquinho. Você vai ter muito motivo para dar glória a Deus nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração, para ir de encontro com a tua necessidade, eu não tenho dúvida disso. Anotou aí, irmãos? Beco sem saída. Presbítero, eu queria vir falar de bênção. Você vem falar de um beco sem saída, mas é um beco sem saída que Deus vai providenciar a bênção para você. Aleluia. Pois bem, irmãos, vamos contextualizar um pouquinho esta palavra. Após a mortandade dos primogênitos dos egípcios, Faraó não teve mais como segurar Israel e disse: saiam, saiam e saiam logo da minha terra.
o acampamento. Beco sem saída. O que é um beco sem saída, presbítero? Diante desta palavra, beco sem saída, irmãos, diante desta palavra, eu aprendo que é o lugar que Deus nos leva, que Deus nos direciona. Veja bem, foi Deus que falou a Moisés: diga ao povo de Israel que siga o caminho que dá a direção ao Mar Vermelho. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva, mediante uma ordem específica. Foi Deus que deu a ordem a Moisés. Foi Deus que disse a ele, porque será que Deus não sabia que na frente estava o Mar Vermelho e não tinha nenhuma embarcação para o povo pegar e passar? Será que Deus tinha desconhecimento desse obstáculo? Claro que não. Deus sabia, irmão, o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes a gente fica questionando, mas por que tem que ser assim? Por que é dessa forma? Por que está acontecendo isso comigo? Meu amado, se você não sabe, ore a Deus. Se Deus estiver na direção da tua vida, fica despreocupado, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Diga a Israel, Moisés, que vão para próximo do Mar Vermelho. O problema está lá, mas eu estou aqui e eu vou dar a vitória e o livramento para o meu povo. Aleluia. Mediante uma ordem específica. O beco sem saída é o lugar que Deus nos leva, mediante uma ordem específica. Para que Ele nos leva? Para cumprir o seu propósito. Aleluia. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz para ver o que vai acontecer. Tudo o que Deus faz, irmãos, está sob o seu controle. Tudo aquilo que Deus faz está sob o controle das suas mãos. Nada escapa do controle de Deus. Ele sabe o que está fazendo, e não é para saber o que vai acontecer, para lá na frente Ele dar vitória para o seu povo. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva para cumprir o seu propósito. Diga o povo que acampe próximo ao mar. Então, disse o Senhor, Faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados. Eles não sabem para onde seguir. O povo estava saindo de um período de escravidão. Faraó vai dizer: eles não sabem o caminho. O sol durante o dia chega a 45, 47, até 50 graus. Durante a noite chega a 0 grau. Calor extremo durante o dia e frio extremo durante a noite. Faraó vai dizer aos filhos de Israel: não sabem o que está fazendo, estão perdidos, estão embaraçados. Era Deus falando com Moisés e dizendo o que Faraó ia dizer. Faraó vai dizer aos filhos de Israel: não sabem para onde ir, eles estão perdidos, o Mar Vermelho está ali na frente, eles não podem passar. Vamos buscar de novo e trazer para a escravidão. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva para cumprir o seu propósito, mediante uma ordem específica. Meu amado, nesta noite, se você está atravessando um deserto, se você se deparou com um beco sem saída, se você olhou para um lado, você não vê saída, olhou para o outro, também não está vendo saída, para trás não dá para voltar, à frente tem um abismo intransponível, eu quero te convidar nesta noite a dar glória a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a adorar a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a entrar na presença do Senhor e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu não estou vendo saída, mas para o Senhor não existe a palavra impossível. Entra com providência na minha vida e trabalha de modo especial.
fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Era para cumprir o seu propósito. Faraó vai dizer: os filhos de Israel estão perdidos, estão embaraçados. O cérebro foi queimado pelo calor do sol. Mas deixa ele em paz. Beco sem saída é um lugar que Deus nos prova. Primeiro, beco sem saída é um lugar que Deus nos leva. Segundo, beco sem saída é um lugar que Deus nos prova no caminho da obediência. Para saber se a gente vai obedecer ou não, se nós estamos cumprindo aquilo que foi determinado por Deus ou não, se nós estamos sendo crente ou não. A Escritura diz lá no versículo 4 deste capítulo: e os filhos de Israel fizeram assim. Eles poderiam questionar e dizer: olha, mas Moisés, tem o mar vermelho, não tem como a gente passar, tu vai arrumar uma embarcação para nós atravessarmos o mar aonde, Moisés? Não dá para a gente acampar. Não, eles não questionaram, eles não perguntaram, talvez não tiveram a ideia de perguntar. A Bíblia apenas nos diz, a Escritura apenas nos diz: e os filhos de Israel fizeram assim. Irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se Deus estiver falando comigo, se Deus estiver me direcionando, se Deus estiver guiando a minha vida, eu tenho que parar de questionar Deus. Eu tenho que seguir aquilo que Ele está determinando, aquilo que Ele está dizendo. Eu me recordo neste momento do patriarca dos hebreus chamado Abraão. Abraão, quando saiu da sua terra, o seu sobrinho Ló o acompanhara na caminhada. Os pastores, cuidadores de ovelhas e de gado de Abraão entraram em contenda com os pastores do seu sobrinho Ló. Abraão disse: olha, Ló, nós somos parentes, você é meu sobrinho, eu sou teu tio, não dá pra gente brigar. Olha, Ló, aqui está as campinas de Sodoma e Gomorra, é verde, tem muito pasto pro teu gado, e aqui está o deserto. Se tu escolher o deserto, Ló, eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra. Mas se tu escolher as campinas de Sodoma e Gomorra, eu vou para o deserto. Olha, irmão, o homem que está na direção de Deus, para onde ele vai, Deus abençoa. Para onde ele vai, Deus opera. Para onde ele põe a planta do pé, Deus está com ele, e a glória de Deus é manifestada na vida dele. Se Deus estiver na tua vida, levante a tua mão nesta noite e glorifica ao Deus Todo-Poderoso e exalta Ele. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova no caminho da obediência. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova, permitindo que venha sobre nós circunstâncias difíceis de serem resolvidas, circunstância que escape da nossa mentalidade, da nossa força, da nossa sabedoria. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova, permitindo que venha circunstância que a gente não saiba resolver. Os filhos de Israel estavam acampados junto ao mar, tranquilos, comendo, tal. Obedeceram, seguiram. De repente alguém começa a ouvir no deserto um barulho. Olharam para o mar vermelho. O mar não estava bravo, o mar
E eles disseram: agora nós estamos perdidos. E aí eles começaram a murmurar e a reclamar de Moisés. Moisés, Moisés, por que tu fez isso conosco, Moisés? Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova no caminho da obediência e permite que venham circunstâncias difíceis sobre as nossas vidas. Por que, Moisés? Não tinha sepultura lá no Egito para tu nos trazer para esse lugar, para nós morrermos nesse deserto. Você fez um pacto com o faraó, Moisés, para matar a gente aqui. Você está ganhando algum dinheiro com isso? Estava escapando do controle de Israel. Eles não sabiam como resolver. Não tinha jeito, não tinha solução. Eles estavam diante de um beco sem saída. É deserto de um lado e do outro. Não dá para correr. Como que vai correr? Mulheres, crianças, mulheres grávidas, animais. Não dá para enfrentar o inimigo. O inimigo é mais forte, é mais poderoso. O que é que nós vamos fazer agora, Moisés? Estamos numa situação difícil. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Fazendo uma aplicação, você pode até ser levado a uma circunstância difícil. Você pode até ser levado diante de um problema que é insolúvel, que você não consegue resolver, que para você não tem jeito, que você não consegue solucionar, que você diz: eu não vou conseguir. Estou diante de um beco sem saída. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, se você está num beco sem saída, glorifique a Deus, porque você não consegue resolver o problema, mas o teu Deus consegue. Você diz: não, eu não posso. Eu quero te dizer que o teu Deus pode. Você diz: eu não faço. Eu quero te dizer que o teu Deus faz. Você diz: não tem jeito. Eu quero te dizer: tem jeito. Para Deus não existe a palavra impossível. Ele pode fazer, Ele pode solucionar, Ele pode levantar da sepultura, Ele tira do monturo e Ele te dá a vitória. E se você acredita nesta palavra, levante a tua mão e glorifique e exalte o nome santo e sublime de Jesus Cristo. Quando o homem diz: não tem jeito, eu não posso, eu não consigo, Deus diz: então deixa comigo. Agora o barro está no momento certinho para ser trabalhado. Eu vou trabalhar esse barro, eu vou trabalhar esse barro e vou fazer um vaso melhor ainda. Irmão, se você está passando por problema, por luta, por dificuldade, se você está numa situação de aperto, eu quero te dizer que Deus está trabalhando na tua vida. É para te dar vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles estavam diante de um beco sem saída. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva mediante uma ordem específica para cumprir seus propósitos. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova no caminho da obediência e permite que venham circunstâncias difíceis de serem resolvidas. Beco sem saída é um lugar que nós falhamos com o Senhor. É no beco sem saída que a gente falha, por nossa falta de fé. Por nossa falta de fé. Os filhos de Israel, quando escutaram aquele barulho de carro e cavalos, que viram a poeira se levantando, eles clamaram ao Senhor. Esse clamar aqui não é um clamar por livramento, mas é um clamar por murmuração. É um reclamar. Ah, mas não
situação difícil, irmão, nesta noite, em nome de Jesus, pare de reclamar e faça o que disse o profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmão, para de reclamar e clame a Deus, que Ele pode entrar com providência na tua vida. Se a tua fé está morta, esta noite é noite de vitória, esta noite é noite de avivamento de fé. Os filhos de Israel, eles murmuraram, eles reclamaram, eles falharam por falta de fé. Mas se está faltando fé aí na tua vida, você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, e a Escritura nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que Deus aviva a tua fé, Ele aviva a tua esperança, Ele te tira do charco de lodo e Ele coloca os teus pés sobre uma rocha. Para de reclamar, ao invés de reclamar, faça o que foi feito nesta noite, a leitura oficial. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu e quem ressuscitou dos mortos. Ah, meus amados irmãos, às vezes a gente fica reclamando, murmurando, se queixando, mas ao invés de fazer isso, faça o que disse Paulo: quem é que vai separar do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a nudez, é o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor do Senhor nós somos entregues todos os dias como ovelha para o matadouro. Mas Paulo dizia: eu estou bem certo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você acredita nesta palavra, glorifique a Deus, exalte a Ele, porque nada pode te separar. Aleluia, aleluia. Ao invés de reclamar, clame. Ao invés de reclamar, comece a cantar um hino de louvor. Ao invés de reclamar, diga: Jesus, eu estou aqui, eu não estou conseguindo, eu estou fraco, Senhor, mas o Senhor é forte. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Ele está sondando mente e corações nesta noite para dar vitória para a igreja. Eu quero te dizer que hoje é noite de vitória, hoje é noite de bênção, hoje é noite de vitória. Levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, adore a Deus. Beco sem saída é o lugar que falhamos com o Senhor, por nossa falta de fé, por nossas reclamações, Ao invés de reclamar, irmãos, clame ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai trabalhar. Sinta o trabalhar de Deus na tua vida, sinta o trabalhar de Deus, Deus operar. Deus não deixou Israel perecer. Beco sem saída, primeiro, é o lugar que Deus nos leva, mediante uma ordem específica, para cumprir seu propósito, os seus propósitos. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova no caminho da obediência, permitindo que venham circunstâncias difíceis de serem resolvidas. Beco sem saída é o lugar que falhamos com o Senhor por nossa falta de fé, por nossas reclamações. Beco sem saída é o lugar que Deus nos ajuda no momento certo. Quando o povo reclamou, dizendo se não tinha sepultura no Egito, dizendo se Moisés tinha feito um pacto com Faraó para matá-los no deserto, Deus já tinha orientado a Moisés
ajuda no momento certo, tomando o controle da situação. O Senhor, disse Moisés, pelejará por vocês e vocês vão ficar calados. É, Deus. Aquele povo queixoso e murmurador, diante de uma situação que estava acontecendo, o exército de Faraó vindo para pegar o povo, escravizar, matar. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eles vão ver o livramento que eu vou dar para eles hoje. Aleluia. Olhem para o exército de Faraó, porque esse exército vocês não vão ver nunca mais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Irmão, tem momentos que é momento de você glorificar, de você exaltar, de você tocar trombeta, mas tem momento que é de você ficar calado, clamando, dizendo: Jesus, eu sou teu servo, eu estou aqui, Senhor. Estão dizendo que eu vou ser derrotado, estão dizendo aí que eu não vou ter vitória, mas eu não confio não é na palavra do homem, eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor. E assim como o Senhor deu vitória para Israel, eu estou confiando que o Senhor vai me dar também uma grande vitória. Deus disse para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos, esse cajado aí, Moisés? Estende ele sobre o mar velho, mar. Assim que Moisés feriu aquele mar vermelho, o mar se abriu, alguma coisa sobrenatural começou a acontecer. Deus disse para Israel: olha, Moisés, diga aos filhos de Israel que marche, o mar já abriu, é só eles passar, a terra já está seca, é só eles passar agora. A Escritura nos diz que o exército de Faraó que vinha se aproximando, o anjo do Senhor se aqui estava junto com o povo, e faz uma divisão entre o povo e o exército de Faraó, para que o exército de Faraó não se aproximasse do povo de Israel. Era Deus dando livramento, e o povo começa a passar, e o povo começa a passar o mar vermelho. Eles vão passando o mar vermelho, eles olham do lado, tem uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro, mas eles não têm medo. Por que eles não têm medo, pregador? Eles não têm medo porque Deus está com ele. Quem está com Deus, irmão, não tem medo. Quem está com Deus anda desassombrado. Quem está com Deus não tem medo de ladrão, não tem medo de inflação. Quem está com Deus não tem medo de macumba, não tem medo de gato preto, não tem medo de passar debaixo de escada, não tem medo de nada. Sabe por quê, irmão? Porque que está cobrindo essa pessoa que está com Deus é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, irmão, se você anda assombrado, se tem insônia na tua vida, se você não consegue dormir, é noite de dizer: Espírito Santo, vai comigo. Eu quero deitar e dormir, eu quero levantar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero passar em qualquer lugar, mas eu quero cantar o hino da vitória. Aleluias. Crente com medo de andar assombrado? De maneira nenhuma. O povo começa a passar, começa a passar. O exército de Faraó que vem logo atrás emburaca o mar vermelho para passar junto com o povo. Olha para aquela muralha de água de um lado e do outro, nós vamos passar também. Mas o anjo do Senhor que estava entre o povo de Israel e o exército, ele arranca a roda dos carros de Faraó, ele começa a embaraçar aquela passagem do povo do exército de Faraó, do exército egípcio, e o povo de Israel vai passando, o mar não voltou ainda, o mar não pode fechar. Se fechar, o povo morre, o mar não pode fechar. Deus tem o controle, irmão. Deus está com o controle nas mãos. Deus sabe o que está fazendo. Se você pensa que Deus não sabe o que está fazendo, eu quero te dizer nesta noite que Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a tua família, para a tua vida. Ele vai te dar vitória. Ele é Deus, é Deus, é Deus. O exército não chega, eles não se encontram, o povo vai passar.
você está atravessando um beco sem saída, esta noite é noite de vitória. É noite de você olhar para cima e dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. E eu quero levar minha vitória para minha família. Eu quero levar minha vitória para o meu esposo. Eu quero levar a vitória para o meu filho. Eu quero liberdade para eles hoje, Senhor. Você é luz, meu santo. Você é luz. Você é servo de Deus. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva mediante uma ordem específica. Beco sem saída é o lugar que Deus nos leva para cumprir os seus propósitos. Beco sem saída é o lugar que Deus nos prova no caminho da obediência, permitindo que nos venham circunstâncias difíceis. Beco sem saída é o lugar que nós falhamos com o Senhor por nossa falta de fé e por nossas reclamações. Beco sem saída é o lugar que Deus nos ajuda, Aleluia, no momento certo, tomando o controle da situação. Deus sabia o que tinha pela frente, mas Ele sabia que o povo ia ser vitorioso. Da mesma maneira, irmãos, que Deus deu vitória para os filhos de Israel, o mar pode ser os problemas desta vida que você não consegue resolver. Você foi colocado diante de uma circunstância que para você diz: agora não tem mais jeito. Mas Deus está no controle. Irmãos, eu quero te dizer que parece que você não ouviu. Deus está no controle da situação. Deus está no controle. Você não vai ser derrotado, não. Esta noite você vai levar a vitória da parte de Deus nas tuas mãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos confirmar esta palavra. Dê a mão para o seu irmão aí. Você vai orar por ele. Você vai orar por ela. Você vai pedir a Deus por ele. Você vai pedir a Deus por ela. E você vai sair nesta noite com a vitória nas tuas mãos. Bendito Deus, Pai eterno. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. Nós falamos de um beco sem saída, que às vezes nós somos submetidos, ó Pai amado, a nos encontrar diante de uma situação dessa. Mas nesta noite, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor amado, vai entrando com providência agora na vida da tua igreja, na vida do círculo de oração, das irmãs, da mocidade. Oh Senhor, os problemas são insolúveis para nós que somos homens, mas para ti, meu Deus, não tem problema insolúvel não. Para ti tudo é possível. Entra com providência agora, vai restaurando, meu Senhor, a saúde do teu povo, vai dando vitória, vai confirmando esta palavra, meu Senhor, para que o teu nome seja louvado nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja, podeis tomar os assentos em nome de Jesus.